Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar. E hoje a gente começa falando que a maior cooperativa de cafeicultores do país reuniu produtores e especialistas para debater os impactos das mudanças climáticas na cultura. As temperaturas elevadas e a falta de chuvas ao longo da safra 2024 de café podem impactar de forma negativa a próxima safra do grão no Brasil. Essa é a preocupação dos produtores e também da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do país, que atua no Cerrado Mineiro, sul de Minas, Matas de Minas e Média Mogiana Paulista. De 2020 para cá, a nossa produtividade, com todo o incremento tecnológico, inovação, manejo que os cafeicultores, produtores têm efetivado nas suas propriedades, não cobre essa deficiência climática. Hoje que a gente busca mais trazer a questão de sustentabilidade, depende muito do clima. Se o clima ele estiver favorável, nós vamos ter uma produção positiva. Esse ano era para ser uma das maiores safras esperadas. Então, devido à questão climáticas e excesso de temperatura, essa elevação comprometeu o tamanho do grão de café. O clima foi tema de um encontro entre cooperados que discutiram com especialistas os problemas enfrentados nesta última safra, que apresentou menor produtividade. O ano de 2023 e 2024 foi caracterizado por um El Niño e a consequência de El Niño é altas temperaturas e chuvas irregulares. E para nós, o que trouxe de consequência esses fatores? Em momentos importantes para o nosso sistema produtivo, houve altos picos de temperaturas. Que momentos foi esse? Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2023. Esse aumento de temperatura, essas temperaturas altas, ela causa um estresse para a planta, no qual faz ela consumir a energia que seria gasta ali para enchimento do grão. O clima, de uma maneira geral, não somente no Brasil, mas como no mundo, ele tem impactado negativamente a produção de café. Haja visto que nós temos quebras significativas de café aqui no Brasil, e eu posso citar também o Vietnã, que dependendo da região, o clima vai derrubar essa produção de 30% a 50%. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, e por isso os olhos do mercado internacional se voltam aqui para o país. Debates como este sobre o clima estão sendo cada vez mais recorrentes. Especialistas estão trazendo alerta para os impactos na cafeicultura para a safra seguinte. O que nos preocupa agora? As chuvas pararam mais cedo, ela parou ali em março. O que nos preocupa se essa condição persistir, se essa seca prolongar mais um pouco, como ela começou mais cedo, pode nos prejudicar para a próxima safra de 2025. Para o professor de Fisiologia da Universidade Federal de Lavras, existem manejos que podem minimizar os efeitos do clima nas lavouras. Uma das maneiras que nós podemos fazer para não ter os mesmos problemas que nós tivemos na safra desse ano é adotar manejos que aprofundem o sistema radicular. Ao aprofundar o sistema radicular, essas raízes vão absorver mais água, vai permitir que as plantas transpirem mais, e com isso, e ao transpirar mais, elas vão abaixar as temperaturas. Então essa é uma maneira natural que a planta utiliza como um mecanismo de defesa para abaixar a sua temperatura foliar, ainda que a temperatura do ambiente esteja alta. E com os problemas climáticos enfrentados não só pelo Brasil, os preços do café chegaram a patamares bem atrativos. Embora o arábica dê sinais de acomodação nas altas, o Conilon atingiu valores jamais vistos no mercado. Outra boa notícia é que, apesar da alta de preços, o consumo da bebida segue crescendo em todo o mundo. A gente vê o mundo bebendo café, a gente vê os jovens tomando café em praticamente todos os países onde a gente frequenta, onde a nossa equipe vai para vender os nossos cafés. Então, nós estamos assim,
Eu diria que tem impacto do clima, sim, claro que tem, mas também tem o impacto do consumo e isso é uma boa notícia para nós produtores. As temperaturas acima da média e a falta de chuva já têm afetado as lavouras de café em Minas Gerais. Inclusive, os agricultores já estão preocupados com a próxima safra. As temperaturas acima da média já vêm trazendo problemas nas lavouras de café nas últimas safras. E após a passagem do fenômeno El Niño e agora com o período de transição para o Laninha, o Parque Cafeeiro de Minas Gerais, o maior estado produtor de café, pede socorro. O que se vê são cafezais assim, com folhas bem secas. Na região de Varginha, sul de Minas, as temperaturas no ciclo cafeeiro 23 e 24 ficaram acima da média. E o déficit hídrico já preocupa. A Fundação Procafé emitiu um alerta. O mês de agosto aqui na Fazenda Experimental em Varginha, o normal era a temperatura de 18,5, deu 19,3. Então foi novamente 0,8 graus acima da média. Se a gente pegar esse ciclo todo de setembro de 23 até agora agosto de 2024, a média de Varginha foi 1,6 acima da média histórica. Então, todos os meses a gente teve temperaturas acima da média. A chuva também em agosto ficou abaixo da média. O normal era 19, choveu 5. Né? E o déficit hídrico na região de Varginha está em 185, que é muito alto para o período. Além de Varginha, a Procafé tem também estações meteorológicas em outras cidades do sul de Minas, além do Cerrado Mineiro e Mogiana Paulista. Em todas as regiões, o clima segue preocupante. Com relação às outras regiões também, à exceção de Carmo de Minas, lá a temperatura foi um pouquinho abaixo da média e a precipitação um pouco acima. Então, a chuva acabou reduzindo parte daquela temperatura. A região de Muzambinho e Boa Esperança também as temperaturas ficaram acima da média. Boa Esperança já está com um déficit em torno de 210 milímetros. Muzambinho está com 93. Então, aí a gente resume o sul de Minas com um déficit médio em torno de 125 milímetros. Em relação às outras estações da Procafé no Triângulo Mineiro, a região de Araxá está com um déficit ali, Araxá e Patrocínio, em torno também de 200 milímetros, próximo aqui a como se fosse Varginha e Boa Esperança. A região de Araguari, que é uma região mais quente, mais seca, está com um déficit de 330 e poucos milímetros, né? E a região da Mogiana também, que a gente tem, é uma estação em Franca, ela está com um déficit de 292 milímetros. Todas as regiões também com temperaturas acima da média. Esse vídeo que circula nas redes sociais é de um produtor que mostra a realidade da lavoura. Nem o protetor solar para folhas adiantou neste caso. Em Coromandel, Cerrado Mineiro, este produtor também avalia o estado da lavoura. Em Santa Margarida, nas matas de Minas, o mesmo problema. Tempo seco e nada de chuva. Com o retorno das chuvas previstas aí para final de setembro, vai ocorrer uma florada, às vezes é uma florada intensa, né? Ainda mais que a planta está desfolhada, dá aquele impacto visual de uma boa florada, mas isso a gente sabe que no futuro isso não vai virar fruto, né? Isso aí não vai virar café. Com temperaturas acima da média, a fotossíntese da planta já fica comprometida. Isso pode impactar na produção, na qualidade do grão. Só que não há previsão de chuva para os próximos dias e o cafeicultor vai ter que contar com a fé, já que a próxima safra já pode estar afetada. Esse ano de 2024 ele está muito similar ao ano de 2020, porém ele está com um déficit um pouco adiantado. O normal desse déficit que a gente está agora ao final de agosto em 2024 de 185 milímetros em Varginha, a gente só foi contabilizar ele em 15 de outubro. Então a gente está um mês e meio adiantado, né? Em relação a Boa Esperança e as outras regiões, ele está um déficit bastante similar com relação ao ano de 2020, né? Segundo o engenheiro agrônomo, com as lavouras debilitadas, muitos produtores estão fazendo a poda do cafeeiro, visando a safra de 2026. Alguns produtores têm optado por fazer a poda de esqueletamento agora, nesse momento, porque a planta já ia não produzir zero ano que vem, só que eles vão zerar ela total, não vão ter a colheita no ano que vem e vão projetar uma boa safra somente em 2026. O ministro da Agricultura e Pecuária anunciou uma linha de financiamento para produtores que tiveram prejuízo por causa das queimadas.
O ministro Carlos Fávaro anunciou o acesso a crédito do Plano Safra 24-25 por meio do Programa de Financiamento de Sistemas de Produção Agropecuária para os produtores atingidos pelas queimadas recentes em vários estados brasileiros. O governo federal autorizou a utilização de 6 bilhões e 500 milhões para atender os produtores que sofreram com os incêndios. O ministro justificou que o fogo é um fator que degrada o ambiente, queimando toda a matéria orgânica existente, alterando a composição do solo e exigindo investimentos. Por isso, foi liberado o crédito. Os recursos estarão disponíveis para as áreas de canaviais, pastagens, fruticultura, café e seringueiras. Para ser contemplado com a linha de crédito, o produtor precisa apresentar um laudo que determine quais foram as áreas atingidas pelo fogo, acompanhado com imagens de satélite de antes e depois do incêndio e um termo circunstanciado que exime o produtor de responsabilidade por crime ambiental. A histórica crise hídrica atinge todo o estado de Rondônia. A pesca e a agricultura foram prejudicadas. Inclusive, o Rio Madeira atingiu níveis alarmantes. A comunidade Bom Será, às margens do Rio Madeira, está a cerca de 60 quilômetros do centro urbano de Porto Velho. A região ribeirinha é uma das mais atingidas pela crise hídrica que afeta todo o estado de Rondônia. Somente nesta vila vivem mais de 100 famílias, entre elas a da dona Raimunda, que há 12 anos mora aqui. A gente ficou sem água e chegou até ir lá no rio tomar banho. Só tomar banho, porque não tem como trazer água de lá não. Muito longe. A situação é tão crítica que o estado e o município têm distribuído água potável para a população nas comunidades em torno do Rio Madeira. Em média, a gente tem uma base de 200 e poucas famílias que serão beneficiadas com a água mineral que nós iremos fornecer. Temos 1.000 fardos de água aí para contabilizar para todos eles aí, passaram minimizar essa situação da estiagem que vai ser prolongada, segundo a sala de crise, até 30 de novembro. Para entender a dimensão dos problemas causados pela seca, basta analisar este cenário. A vazante do Rio Madeira é tão grande que hoje é possível caminhar onde antes só havia água. Resultado de uma seca que já entrou para a história, já que desde que começou a ser monitorado na década de 60, é a primeira vez que o Rio Madeira fica abaixo da cota de 1 metro. A crise afeta a renda dos ribeirinhos. São famílias que vivem da pesca e da agricultura, mas sem água as coisas ficaram difíceis por aqui. Além da pesca, as plantações de banana fazem parte das atividades econômicas da comunidade. A produção também tem sido prejudicada pela estiagem. Diminuiu em 60% no mínimo a produção, tanto na quantidade como no tamanho da fruta, né? A gente planta, se a gente colher em torno de 30, 20 caixas de banana. Hoje, do jeito que está essa seca, a terra está seca. Aí as bananas morrem com essa quenturona, não tem como produzir a banana. Um medo do que virá nas próximas semanas toma conta da população, que torce para que o tempo mude o mais rápido possível. Pois é, né? Eu não sei como é que vai ficar a produção. Se continuar caindo, eu vou ter que procurar outro ramo, outra forma de vida, né? Porque se não der para manter a família, não tem como ficar, né? Uma mariposa bem conhecida dos cafeicultores de Minas Gerais está causando bastante prejuízo. O bicho mineiro está presente em todo o estado. A cafeicultora Evanete Pérez planta café há 28 anos. Nesta área experimental, 30 variedades entre catucaí amarelo, catucaí vermelho e acauã disputam territórios com o bicho mineiro, uma praga que ataca as lavouras nas regiões de clima quente e seco, principalmente entre julho e outubro. O bicho mineiro hoje é a praga mais importante da cafeicultura, principalmente aqui no Cerrado. É uma mariposa, ele não é originário no Brasil, é originário da África, só que já está na cultura do café há muitos anos, né? Então essa mariposa ela tem hábito noturno e, sendo a principal praga do café, ela chega a dar prejuízo de até 30%, dependendo do enfolhamento que possa vir a ter na lavoura. Apesar de levar o nome de bicho mineiro, esse inseto não ataca somente as lavouras de café em Minas Gerais. Há registros dele em todo o país.
O bicho mineiro funciona da seguinte forma: o animal coloca os ovos na folha do café. Depois, esses ovos eclodem e esses animais acessam a folha, provocando caminhos que se assemelham a pequenas minas. É daí que vem justamente o nome de bicho mineiro. O prejuízo começa nas folhas mais antigas do pé de café. O ponteiro, a parte mais alta, é a próxima a ser ocupada pelo inseto. Lá estão as folhas mais novas, alvo deste parasita. O bicho mineiro, ele é específico da planta de café. Ele não ataca outras culturas. Depois de invadir os galhos, o inseto procura o centro do cafezal, lugar de temperaturas amenas que facilitam a adaptação e a reprodução. Depois, a mariposa, este bichinho minúsculo de 2 milímetros, bota ovos nas folhas do pé de café. Esta fase é difícil de ser percebida a olho nu. Até a visão treinada do agrônomo precisa da ajuda de uma lente de aumento para enxergar os ovos. Depois da postura, estes ovos eclodem e as larvas tomam conta das folhas. Essas mesmas larvas se transformam em pupas e depois na mariposa, o inseto que voa de um lado ao outro no cafezal. Da postura dos ovos até a fase adulta são necessários pelo menos 20 dias. Dependendo da intensidade que nós temos da infestação de bicho mineiro, ele coloca vários ovos na folha e várias lagartas vão nascerem. E essas lagartas vão se alimentando e formando então o que a gente chama de mina. Então, como ele faz, a mariposa faz ovoposição em vários locais da folha, essas lesões elas coalescem, ou seja, elas se juntam. E isso diminui a capacidade fotossintética da folha. E a planta entende isso como um problema para ela e ela emite alguns sinais químicos, né, da fisiologia e joga essa folha fora. Ivanete teve que aprender a conviver com a praga. Eu acredito que nos 200 hectares que eu tenho bicho mineiro em qualquer lugar. Agora, quanto de bicho mineiro é que é o importante, porque em pouca quantidade não chega a ser perda. O danado é quando ele consegue desenfolhar efetivamente o café. Aqui a gente ainda não tem desfolha e pela quantidade que a gente está vendo de mina, eu acredito que a gente não vai ter uma desfolha muito importante. Nós temos ano que o bicho mineiro, ele existe, a gente tem que combater, mas ele não chega a ser crucial. Esse ano, por exemplo, por conta do período muito longo, nós estamos aí com 140, 150 dias sem chuva, e isso faz com que o bicho mineiro tenha uma proliferação absurda, dificílimo de controlar. Apesar da presença do bicho mineiro, o combate é constante, com a pulverização da área e o uso de predadores naturais. Nós temos 3 tipos de controle para o bicho mineiro, sendo ele biológico, sendo o controle químico, através de defensivos agrícolas, e o controle cultural. O controle biológico ele tem que ser manejado bem antes, né? Que ele pode ser através de solturas de crisopídeo. O controle químico através de defensivos agrícolas, cada um posicionado de acordo com a fase do inseto na lavoura, e o controle cultural. Muitas vezes, por causa da desfolha do bicho mineiro, então a gente tem uma desfolha muito intensa, então a gente sopra essas folhas para o meio da rua e com equipamentos que esmagam essas folhas, então a gente consegue ter um controle da fase que a gente chama de crisálida, que tem que ser visto se compensa ou não devido ao alto custo que a gente tem em função da operação. Termina no dia 30 o prazo para entrega do Imposto Territorial Rural. Donos de imóveis na área rural já devem reunir toda a documentação para não perder o tempo limite. Na fazenda Monjolinho, quem toca o gado para o curral são os mais novos. Já são 3 gerações do campo. A avó, os netos e o filho. Desde 1981, a família produz na área que fica a 30 quilômetros de Uberlândia. Logo cedo tem visita. Quando José Joaquim cruzou a porteira, o Everson já sabia que o contador veio em busca de informações para preencher a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. O Imposto Territorial Rural é um tributo federal cobrado anualmente das propriedades rurais. É o imposto de renda dos produtores. O período de entrega da declaração já começou e vai até o dia 30 de setembro. Os proprietários ou titulares de imóveis que ficam na zona rural são obrigados a entregar essa declaração. Não adianta nada ele cuidar da lavoura, da terra e não cuidar da escrita. Ele vai fazer um financiamento, ele não consegue, ele vai vender a propriedade, não consegue. Se for qualquer
qualquer negociação que ele for fazer, ele depende de estar com a documentação em dia. O José Joaquim atua como contador no ramo do agronegócio e também produz. Nessa época do ano, a principal preocupação dele é verificar se todos os produtores já fizeram a entrega dos documentos para fazer a declaração. O especialista garante que a responsabilidade exige atenção para conseguir concluir o processo. Atualmente, nós temos que, além de fazer o ITR, tem que fazer o ADA, que é o ato declaratório que tem que ser feito para poder fazer uma informação ao IBAMA. E muitos deles não fazem isso aí. Isso aí é justamente para poder isentar algumas áreas, né, que é de reserva legal e APP. A partir do ano passado, todas as terras acima de 25 hectares têm que fazer o georreferenciamento e sempre dá diferença de área. Então agora é o momento de passar a limpo isso aí. Organizar junto ao INCRA, junto ao CNIR, né, e a Receita Federal. O processo é feito de forma online pelo site da Receita Federal. Para fazer a declaração, o contribuinte baixa o aplicativo, né, chama Programa ITR 2024. Lá o contribuinte ele terá que preencher, né, os dados, né, são a ficha cadastral do imóvel e a parte que faz a apuração, que traz as informações para apurar o tributo devido. O levantamento feito pela Receita Federal apontou que a expectativa é de que sejam entregues 125 mil declarações só na região de Uberlândia em 2024. Até o momento, nós temos aí algo em torno de 25% a 26% desse quantitativo que já foi entregue. O pagamento pode ser feito em cota única até o dia 30 de setembro ou dividido em 4 parcelas que devem ser pagas até o último dia útil de cada mês. Nenhuma parcela pode ser inferior a R$50. Se o valor for inferior a R$100, o imposto deve ser pago em cota única. O contribuinte que não fizer o pagamento fica sujeito às penalidades. Ele fica sujeito a uma multa, é uma multa de 1% do imposto devido. Por mês ou fração de atraso. E aquele contribuinte que deixar de entregar, então, no prazo e que fica sujeito a essa multa, ele terá que ainda assim entregar essa declaração, né? Mesmo ela sendo fora do prazo, ele tem que entregar a declaração, senão ele também fica sujeito a um processo de fiscalização. Essa não entrega impede, vai gerar uma restrição que vai impedir o contribuinte de tirar uma CND, né, daquele imóvel rural. No dia a dia no campo, o Everson sabe o quanto as necessidades são imprevisíveis. Estar em dia com a justiça é o ponto de partida de qualquer negociação. E esse foi um dos primeiros ensinamentos que ele aprendeu com a mãe para administrar as terras da família. A gente tem que estar dentro da legalidade, né? Tem de organizar os ITRs, igual assim. A renda da gente tem que ser declarada, né? Porque depende do financiamento, das coisas que a gente necessita da roça, né? Tem de organizar para ficar tudo em dia. A safra de laranja 2024-2025 foi reestimada para baixo. Os dados são do Fundecitrus. A queda é de 7%. A primeira reestimativa da safra de laranja 2024-2025 do Cinturão Agrícola de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro foi divulgado esta semana e aponta a produção de quase 216 milhões de caixas, uma diminuição de 16 milhões, 7% a menos do volume estimado em maio. A estiagem e as altas temperaturas impactaram diretamente a produção. Os frutos estão menores por causa do clima quente e seco. As condições climáticas previstas em maio para os primeiros 4 meses não se confirmaram e o volume de chuvas foi 31% inferior ao esperado. As temperaturas mais altas também aceleraram a maturação dos frutos, levando a um ritmo de colheita mais rápido. Em meados de agosto, cerca de 45% da safra já estava colhida. Neste período, a média histórica é de aproximadamente 30%. O Fundecitrus informou que nas próximas semanas vai ser feito um novo levantamento de campo. Esse trabalho é necessário excepcionalmente nesta safra, porque a quarta florada ainda estava acontecendo em alguns talhões, quando a contagem de frutos foi realizada em março e abril deste ano. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram em volume. A China continua sendo o principal destino dos nossos produtos.
As exportações do agronegócio brasileiro tiveram um aumento de 4,5% no volume exportado no primeiro semestre de 2024, se comparado ao mesmo período de 2023. Porém, o faturamento ficou abaixo do registrado anteriormente, com redução de 5% nos preços médios pagos em dólar e o aumento na quantidade exportada. No primeiro semestre do ano, as exportações brasileiras do setor agropecuário totalizaram 82 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo CPEA com base em informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços da Secretaria de Comércio Exterior. Segundo pesquisas do CPEA, entre os produtos mais exportados pelo país estão o algodão, que registrou um aumento de 228% no escoamento no primeiro semestre deste ano. O açúcar com um aumento de 49%, o café com um aumento de 52%, carne bovina in natura com 29% a mais no escoamento, além do papel, com aumento de 19% nas exportações. Pesquisadores do CPEA informaram que a redução na produção brasileira de soja pode afetar os resultados do setor no acumulado do ano. A China continua sendo o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, adquirindo praticamente 1/3 de tudo que o setor exporta. Os principais produtos exportados para o país são a soja em grãos, a carne bovina in natura, celulose e a carne suína. Na sequência, dos países que mais compraram produtos brasileiros no primeiro semestre estão Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Índia, Egito, México e Turquia. Ainda segundo dados do CPEA, apesar de leve queda no valor das exportações do agronegócio no primeiro semestre, os embarques continuam em alta, o que mostra uma boa demanda externa pelos produtos brasileiros. Para o segundo semestre, a expectativa é de que haja queda nas exportações de soja, mas os embarques de algodão, açúcar, carne bovina in natura e café podem continuar em alta. O vazio sanitário da soja terminou em parte do Paraná, mas a falta de chuva está impedindo o plantio. O vazio sanitário da soja no estado é escalonado e dividido em 3 regiões. A região 2, que abrange o norte, noroeste, oeste e centro-oeste do Paraná, já está liberada para o plantio desde o dia 1º de setembro. No entanto, foram observados apenas plantios isolados, sem expressividade em relação à área estimada. O motivo para esta situação é a falta de chuva no estado, conforme aponta o Boletim de Conjuntura Agropecuária da semana de 6 a 12 de setembro, elaborado pelo Departamento de Economia Rural, DERAL. A estiagem inviabiliza o plantio adequado. Em safras anteriores, nesse mesmo período, ao menos 1% da área de plantio já estaria coberta, cenário que não se repetiu nesta temporada. Nas regiões 1 e 3, o plantio só está autorizado nos dias 19 e 20 de setembro, respectivamente. O vazio sanitário da soja é uma medida fitossanitária que visa interromper o ciclo de pragas e doenças nas lavouras, estabelecendo um período sem plantas de soja no campo. E a falta de chuva não prejudica o plantio da soja apenas no Paraná, não. Ela também pode afetar demais regiões importantes, produtoras no país. Com este cenário, o preço da oleaginosa disparou no Brasil. O atraso no início da semeadura pode afetar diretamente o cronograma de produção e abastecimento. A seca prolongada está deixando produtores cautelosos, influenciando a oferta e a comercialização da soja. Dados do CPEA demonstram que a situação tem levado vendedores a restringir a quantidade ofertada. Enquanto isso, compradores domésticos e internacionais competem pela aquisição de novos lotes. Com a demanda superior à oferta, tanto preços para a exportação quanto para o mercado interno continuam a subir. As boas expectativas para a exportação indicam preços ainda mais altos nos próximos meses, o que reforça a resistência dos produtores em negociar grandes quantidades a curto prazo. E com esse calorão todo, muitos alimentos estragam mais rápido, mas especialistas alertam que nem tudo deve ir para a geladeira. Com essa onda de calor, você sente que os alimentos estão estragando mais rápido aqui na sua casa? Sim, bastante. Laranjas, por exemplo, manga, você ficava semana com ela aqui na mesa. Agora não, 2, 3 dias já estão ficando feias já.
Com os termômetros em São Paulo passando bastante dos 30 graus, o jeito é colocar tudo o que cabe dentro da geladeira. Tá bem cheia. Tá. O que tem aí? Vamos ver. Batata, pepino. Aqui também. Pimentão. No supermercado, nas feiras, eles estão expostos em prateleiras, em bancas, em temperatura ambiente. Então, por que em casa tem que ser diferente? Por que tem que dar um gelo nos pobrezinhos? Nós conversamos com especialistas e eles disseram que o caminho das frutas, legumes, tubérculos nem sempre é a geladeira. Com certeza não. Ainda mais a gente pode piorar essa degradação dos alimentos, a gente pode acelerar o amadurecimento e estragar os alimentos por colocá-los na geladeira. O maior mito de todos é o tomate, né, que por ser uma fruta deve ser guardada fora da geladeira. Quando a gente coloca dentro da geladeira, a gente prejudica e estraga mais rápido. As frutas mais tropicais, né, então abacaxi, banana, goiaba, são frutas que gostam do calor. Então elas terminam até o amadurecimento delas por conta do calor. Então é interessante que fiquem fora da geladeira. A lista não acabou, tem a batata também. Batata doce, mandioca, mandioquinha, esses tubérculos, inclusive beterraba, é legal que a gente deixe fora da geladeira, porque o amido sofre lá uma certa modificação e isso vai atrapalhar na textura das receitas que a gente vai preparar. Alho e cebola. Fora da geladeira, porque o alho e a cebola absorvem muito a umidade que tem na geladeira. Então, com certeza, eles vão estragar mais rápido. Eu sei que cebola não é importante para a geladeira. Não, essa fica fora. Ou você põe mesmo assim? Eu coloco mesmo assim. Um evento reuniu grandes nomes do agronegócio em São Paulo. A repórter Júlia Ballarini acompanhou tudo de perto. As mudanças climáticas e os impactos ambientais, o desmatamento desenfreado e as queimadas que atingem o Brasil. A necessidade de encontrar formas de produzir mais com menos recursos, como terra e insumos. Todos esses são os desafios que o agronegócio enfrenta neste momento no país. Mesmo com todas essas adversidades, o Brasil bateu recorde em 2024 e abriu 100 novos mercados para o agro em vários países. O faturamento bruto nos estabelecimentos rurais já passou de 1,2 trilhão de reais. Tudo isso foi tema do Agro Summit, que foi realizado pelo Bradesco BBI aqui no Hotel Rosiundi, em São Paulo. Foram 7 painéis que discutiram esses e outros temas importantes. Um deles foi sobre a importância das políticas públicas, com presença do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. O estado de Mato Grosso é o mais importante estado brasileiro hoje na produção agrícola. Respondemos por praticamente 30% sozinho da produção nacional. É um estado que tem uma grande potencialidade e perspectiva de continuar crescendo nos próximos anos. Estamos longe dos portos, então esse grande desafio de logística fez com que nós desenvolvêssemos grandes habilidades e competência para compensar isso. E agora que a logística melhora internamente, está melhorando em outras partes do nosso país, nas exportações, tenho certeza que poderemos continuar crescendo, agregando valor ao país e gerando muitos dividendos para todos nós brasileiros. Outra discussão importante foi sobre o transporte e escoamento da produção agropecuária no Brasil. A secretária executiva do Ministério dos Portos e Aeroportos, Mariana Pescatori, falou sobre a importância de investimentos para o escoamento da produção do agro. 26% de toda a produção passa pelos nossos portos e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem de fazer investimentos para que os portos não se tornem um gargalo. Então, bastante coisa tem sido feita, a expectativa é que a gente tenha investimentos aí nos portos até 2026 de mais de 70 bilhões e quem mais investe no setor privado, no setor portuário é o setor privado. Então a gente tem os arrendamentos nos nossos portos públicos, a expectativa é que a gente tenha investimentos aí da ordem de 23 milhões, também temos os terminais privados que vão investir 40 bi e os leilões, a gente deve levar adiante aí pelo menos 39 leilões até 2026 com expectativa de investimentos de 14 bi. Além disso, a gente também está seguindo com as concessões do nosso setor, concessões para que a gente tenha melhor
dragagem dos nossos portos, para que a gente possa atender o setor do agro em navios maiores, que fazem com que o custo de exportação seja menor. Então, tanto dos nossos portos e também as concessões das nossas hidrovias. O evento foi transmitido pelo YouTube do Banco Bradesco, oferecendo a oportunidade para que todos acompanhassem de perto as novidades que foram discutidas por lá. Aqui é um evento para empresários, executivos de empresas que estão no agronegócio. A gente traz uma pauta, seja política, uma pauta setorial e uma pauta de temas relacionados ao agronegócio, mas que todas estão relacionadas a esse setor que é importante para a economia brasileira, né? O agro hoje, 1/3 da economia está no conjunto do agronegócio. Varginha sediou a etapa do Campeonato Brasileiro de Blends de Café, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Ajeita os materiais, prepara o café, confere os detalhes, experimenta daqui, prova dali. Tudo isso com os olhos atentos do público presente no shopping de Varginha, no sul de Minas. O motivo? A segunda etapa do Campeonato de Blends de Café, realizado pela ABIC. Esse campeonato vem valorizar essas atividades desses profissionais. São os degustadores, são os mestres de torra. Eles precisam ser conhecidos porque eles que fazem essa alquimia do café. E esse campeonato que a ABIC realiza e que tem o apoio da BSA, inclusive, porque ela explora todos os estilos, as categorias de café, permitindo com que o consumidor possa entender essas diferenças, se adaptar aos estilos de café, inclusive, e também estimulando o consumo de café especial. Esse já é o segundo ano do campeonato e a escolha de Varginha para sediar essa fase da competição se deu pelo fato do município respirar café, tendo o grão como uma das principais fontes econômicas. Por aqui passaram competidores que trabalham como mestres de torra, classificadores e degustadores. Eles vieram do estado de São Paulo e cidades de várias regiões de Minas Gerais, com um objetivo em comum: sair finalista do campeonato de blends de café. No primeiro dia ocorreu a etapa classificatória, onde 16 competidores foram divididos em grupos de 4. Juízes avaliaram e 8 melhores classificados, 2 de cada grupo, avançaram para outra fase. No dia seguinte teve as quartas de finais. 4 competidores foram selecionados e avançaram para as semifinais, e 2 seguiram para a final. Nós utilizamos o Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados, elaborado pela ABIC. É um protocolo exclusivo para o café torrado. Cada grupo de competidor tem que preparar o café de acordo com o estilo que foi definido. Então, nós estamos trabalhando aqui com o estilo tradicional, superior, especial, gourmet. Os finalistas foram Pedro Mestriner, representante de Araguari no Triângulo Mineiro, e Rodrigo de Souza Alves, que representou São Lourenço no sul de Minas. Durante a competição teve ainda a experiência ABIC. O objetivo foi levar conhecimento sobre café para o público. Foram abordados assuntos como as espécies de café, as diferenças entre arábica e canéfora, a moagem e os tipos de torra. O público, ele, além de poder presenciar o campeonato ocorrendo, ele também vai poder participar e interagir através dessa experiência. A informação e levar ao consumidor e ao interessado sobre café, informação sobre os vários tipos, estilos e categorias de café é muito importante, porque permite com que o consumidor entenda as diferenças e a diversidade do café brasileiro. Além disso, olha só o que o público pôde conferir e experimentar: uma caipirinha com café. Isso mostra a grande versatilidade gastronômica que o grão tem. Na culinária toda, em geral, a gente está usando café em comidas, em bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas, quentes, temperatura ambiente. A gente pode brincar com café em qualquer tipo, qualquer ramo da gastronomia, o café está presente.
Agora eu tenho um recado campeão da Mosaic para você, produtor. Você gosta de futebol, certo? E sabe quando aparece aquele craque que eleva a performance e resolve no campo? Na sua lavoura, o craque é Micro Essentials da Mosaic. O fertilizante com NPS em único grânulo. Nitrogênio decisivo para o desenvolvimento das plantas. Fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e maior enchimento dos grãos. 2 formas de enxofre disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizante com NPS em um único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code ou acesse nutriçãodesafras.com.br. A qualidade do cacau de Rondônia vai ser colocada à prova na 4ª edição do ConCacau. Além disso, vai ser avaliado também todo o processo de sustentabilidade da castanha. Em Rondônia, o setor cacaueiro tem passado por uma intensa melhoria, tanto na qualidade do cacau quanto na valorização das amêndoas. Qualidade que, ano a ano, ganha reconhecimento por meio dos diversos concursos de qualidade promovidos dentro e fora do estado. Um desses concursos é o ConCacau, que segue em sua 4ª edição e será realizado nos dias 26 e 27 de setembro, no município de Jaru. Esse ano tem um diferencial. Esse ano, a 4ª edição do ConCacau será realizada durante o Festival do Chocolate, que já é um festival tradicional da cidade. Vale lembrar que o ConCacau, para nós, enquanto governo do estado de Rondônia, é de suma importância. 42 participantes estão envolvidos nesse concurso. Para nós isso é motivo de muita alegria e satisfação, porque nós estamos vendo cada vez mais o trabalho feito, o empregado, do primeiro assistência técnica da Emater, por meio da Idaron e da Seagro, está surtindo efeito junto às propriedades. Além de promover a melhoria da amêndoa, o concurso é uma oportunidade para os cacauicultores mostrarem seus potenciais e serem reconhecidos pelo trabalho e dedicação no cultivo. Proporcionar aos produtores também um ambiente de comercialização, uma vez que durante o ConCacau os produtores não só participam do concurso, mas também expondo seus produtos, as suas amêndoas, todo o produto que é produzido com o cacau, que é produzido com qualidade e sustentabilidade junto às propriedades rurais. O concurso ocorre na cidade de Jaru, que em Rondônia é o maior produtor de cacau, seguido de Buritis e Ouro Preto. Lembrando que Rondônia, a nível nacional, está no 4º colocado no ranking e a nível da região norte, no 2º colocado. Um produtor de Anápolis, em Goiás, está apostando no turismo rural. Por lá, o visitante pode provar a fruta direto da parreira e também degustar um bom vinho, ali mesmo. A nossa parada é em Anápolis, que fica a 55 quilômetros de Goiânia. Esse vinhedo, inaugurado em 2022, tem mostrado que as terras goianas não são férteis só para grãos. A fruticultura tem uma grande vocação, tanto que o seu Reginaldo resolveu investir na plantação de uva. A minha irmã é instrutora do Senar e aí ela veio com a ideia lá de Cristalino, onde ela viu uma plantação de uva lá, da Vitória, né, sem semente. E ela experimentou a uva, achou muito boa a uva, então ela trouxe a ideia pra gente. E ela pôs na cabeça que a gente podia produzir uva aqui. A área cultivada na propriedade, que fica bem pertinho da cidade, não é tão grande. Pouco mais de meio hectare. 1000 pés estão em produção, que por ano rendem 10 toneladas de uva. Para conseguir essa quantidade, considerada excelente, é preciso muitos cuidados com o parreiral. A uva tem muito segredo. Parece que é simples, mas tem muitas coisas que tem muitos detalhes, pequenos detalhes que faz toda a diferença. Então você tem que estar ligado o tempo todo, porque ela não espera. Você faz um enxerto, por exemplo, se a formiga vier e cortar, aquele enxerto não prospera mais. Você tem que começar tudo de novo. Há 2 anos, o seu Reginaldo abriu a propriedade para visitação. A novidade atraiu muita gente e daí surgiu a ideia de apostar no turismo rural. Muita gente nem conhece a palavra enoturismo, mas a explicação é fácil. É a visitação em parreirais, em vinhedos, em regiões produtoras de vinho e uvas. Seu Reginaldo, como que foi inserir aqui o seu parreiral nessa visitação? Às vezes as pessoas viajam longe para ver a plantação
produção de uva, para ver a produção de vinho. Então as pessoas vêm e ficam maravilhadas, inclusive pessoas que já fazem parte dessa tradição, pessoas que vêm do sul, pessoas que são descendentes de europeus, na maioria italianos. Segundo um levantamento do Ministério da Agricultura, neste ano, Goiás está com uma área plantada de 133 hectares de uva. A produção deverá ser de 2.191 toneladas. O rendimento médio poderá ficar na casa das 16 toneladas por hectare. Ainda segundo a pesquisa, a uva é cultivada em 11 municípios goianos. O enoturismo é uma forma de conhecer a cultura, além de aprofundar o conhecimento e a paixão por vinhos. Para quem está começando a conhecer esse mundo do vinho, é uma oportunidade de descobrir novos aromas e histórias. Seu Reginaldo, além da visitação e da degustação aqui no Parreiral, as uvas que o senhor produz, elas são próprias também para a produção de vinho? No caso, essas uvas aqui são uvas de mesa, então a gente produz o vinho de mesa, que também é um vinho muito apreciado. É um vinho que não é aquele vinho fino que se produz em longa escala, né, industrialmente. É um vinho geralmente mais artesanal. A gente produz num processo bem simples e em menos quantidade. Demora para produzir um vinho artesanal desse? Tempo de fermentação, por exemplo? O vinho, a partir do dia que a gente esmaga a uva, demora 4 meses para ele ficar pronto, para ir para a garrafa. Voltando ao Parreiral, eu não perdi tempo e aproveitei ainda mais essa experiência de pegar a uva no pé e degustar na hora. É algo assim muito gratificante para a gente, porque as pessoas ficam maravilhadas com a plantação de uva aqui em Goiás, no caso, né? O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E claro, a gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, NPS em grano no único.